Ah, tô enferrujado de gravar vídeo. Preciso voltar na prática. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco sobre o que são webhooks, para que serve webhooks, como que a gente utiliza webhooks. A gente não vai implementar webhooks hoje, mas a gente vai dar uma geral na teoria e numa possível forma de implementação de webhooks. Como de costume, aqui na minha máquina tem o navegador aberto e aqui no navegador a gente tem um pequeno whiteboard, né? Uma pequena lousa branca, vamos dizer assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu colocar um texto que é melhor. Texto, vamos colocar aqui webhooks. Deixa eu aumentar o tamanho desse texto. Vamos colocar um X-Large. Deixa eu ver aqui no OBS como que tá. Dá um zoom. Boa, parece que ficou melhor. Então, o que são webhooks, né? É uma forma de integrar dois sistemas distintos. Integração assíncrona é baseado em request /response. Essa integração assíncrona é request response, eu vou colocar aqui síncrona. Calma que eu já vou explicar cada um. Então é uma forma de integrar dois sistemas distintos. A integração do webhook ela é assíncrona. Essa integração ela é baseada em request response, ou seja, é de uma forma assíncrona. Podemos notificar outro serviço baseado em eventos. Calma que, como eu falei, eu vou explicar uma por uma. Também tem mais coisas que eu poderia colocar aqui. Podemos notificar outro serviço baseado em eventos. Bom, beleza. Acho que, de forma geral, é isso. Então, é uma forma de integrar dois sistemas, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a gente trabalha com sistemas distintos, então vamos supor que você está construindo um e-commerce e o seu e-commerce tem um gateway de pagamento. Só que você não quer implementar esse gateway de pagamento, você quer realizar uma integração com alguma plataforma pronta, porque ele dá com cartão de crédito, transações bancárias, estornar vendas, são dados sensíveis. Então é algo muito complicado, principalmente se a empresa, se o e-commerce é uma empresa pequena, é um e-commerce recentemente lançado, é uma startup, está começando do zero, tem poucas pessoas, poucos recursos. Então a gente acaba preferindo integrar pagamentos com sistemas já prontos que fazem somente isso, né? Então tem várias empresas que só fazem integrações com o sistema de pagamento. Então, por exemplo, a Stripe, a Pagar.me, tem várias outras agora que eu não vou lembrar, acho que as duas mais famosas talvez sejam essas, né? A Pagar.me no Brasil e a Stripe, ela é mundial. Tem mais duas outras ali que eu lembro que é famosinha também, mas agora de cabeça não lembro os nomes. Mas basicamente são duas empresas muito boas, né? Então seria a Stripe, essa daqui, e tem também a Pagar.me. Tem essas duas aí que fazem justamente isso, né? Elas cuidam só desse meio de pagamento online. Como que a gente pode fazer a integração entre esses dois sistemas? Existem várias formas. Então, por exemplo, uma forma da gente fazer essa integração. Então, a gente tem lá a página de checkout. Deixa eu aumentar o tamanho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, a gente tem a página de checkout. Depois a gente tem ali o Gateway Payment. Então, o Gateway de pagamento. Deixa eu aumentar o tamanho, beleza. E aí, o que a gente pode fazer, né? Então, temos esses dois e podemos ter o nosso servidor. Então, por exemplo, aqui, podemos ter a nossa API. Vamos colocar aqui API. Aí, o nosso front-end, quando ele quiser fazer o pagamento, ele vai chamar a nossa API.
E a nossa API ela vai chamar o gateway de pagamento. Então, tudo isso são feitas de forma assíncrona. E, às vezes, o pagamento pode demorar muito, né? Então, por N razões, pode ser que o sistema do banco está instável, está lento, deu algum erro. Então, por N razões, às vezes, esse pagamento ele pode demorar para ser processado, para ser validado. Né? Então, às vezes, o seu cartão de crédito que você usa só vai processar a compra no dia seguinte. Às vezes, passou de um horário, ele não processa a compra, só vai no próximo horário comercial. Enfim, são só exemplos. O ponto é que essa requisição aqui ela pode demorar muito. Né? Então, se ela pode demorar muito para ter uma resposta nesse fluxo, então isso quer dizer que o nosso front-end aqui de pagamento, ou seja, a nossa tela lá onde tem o carrinho de compra, que a pessoa colocou lá os dados de pagamento, ela vai ficar em loading eterno. Então, qual é uma outra forma que a gente pode fazer essa integração? É uma integração assíncrona. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem essa espera pela resposta. Quer dizer que a gente não tem isso aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente vai ter é isso. Então, no nosso carrinho de compra, quando uma pessoa solicitar o pagamento, essa requisição vai lá para a nossa API, ou seja, o nosso back-end, o nosso serviço que está rodando, escutando requisições referente ao checkout, né? A compra, ao pedido de pagamento. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algo da seguinte maneira. Então, aqui a gente pode ter uma query, não vai ter query aqui, tem cylinder. Era para ter kiwi. Topic não tem. Event não tem. Nossa, aqui agora para me achar um aqui vai demorar muito. Então vamos colocar aqui um cylinder. Eu queria um exemplo de fila, mas vamos deixar dessa forma aqui então. Então imagina que isso aqui é uma fila, é uma queue. Então, o que a gente vai fazer? O nosso serviço, quando ele receber requisição, ele pode publicar essa requisição na fila. Então, beleza. Cara, eu quero que alguém fez o pedido de compra. Então, joga lá na fila. E essa fila, em algum momento, ela vai falar com algum outro serviço. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui um server. Então, vamos por aqui API Payment, né? Sei lá, uma API de pagamento. Aí essa fila vai notificar essa API. E essa API vai, de fato, pedir aqui para o gateway processar o pagamento. Então, essa também é uma forma de a gente fazer isso. E aí, depois que a gente tiver uma resposta, a gente vai enviar um e-mail para o cliente, se deu certo a compra, se não deu certo, se o pagamento foi processado, se não foi processado, se foi processado com sucesso, com falha e por aí vai. Né? O ponto é que isso agora tudo é assíncrono. Então, quando a pessoa pediu para fazer a compra aqui, a gente pode receber a requisição e já mostrar lá para ela no website, no aplicativo mobile, ou seja, onde for a interface. A gente fala, beleza, recebemos o seu pedido de compra, recebemos o seu pedido de pagamento e o pagamento está sendo processado. Né? Aguarde alguns momentos que você será notificado ou notificada. E aí, essa notificação vai vir quando isso aqui acontecer, quando a gente tiver a resposta do payment de pagamento. Do payment de pagamento, do gateway de pagamento. E aí, de novo, pode ser via SMS, via e-mail, WhatsApp, via plataforma com notificações. Tem várias formas de fazer isso, né? Mas o ponto é que a pessoa ela vai ser notificada quando a gente tiver uma resposta. Porém, utilizando webhooks, a gente pode fazer diferente. A gente pode simplesmente simplificar esse fluxo. Simplesmente simplificar ficou bom. Então, quando a pessoa pedir aqui para a API pagar, né, pedir para a API realizar a compra daquele produto, processar o pagamento, a gente de fato, de novo, chama a API de pagamento, o gateway de pagamento no caso, e aí a hora que a gente receber essa requisição, a gente faz de novo igual a gente estava com filas. Então, a gente já responde para a pessoa, olha, recebemos sua requisição, seu pedido de pagamento,
está sendo processado, você será notificado ou notificada em algum momento. Só que o ponto é, esse gateway, ele simplesmente vai notificar para a gente, olha, recebi sua requisição. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui no checkout para a pessoa que está fazendo uma compra no nosso e-commerce, o gateway ele pode fazer com a gente. Então, ela manda a notificação para a gente recebe e já devolve uma resposta na hora para a pessoa, recebemos e estamos processando. A gente pega esse pedido de compra dela, manda a requisição para o gateway, a gente faz o forwarding, o direcionamento dessa requisição para o gateway, e o gateway ele pode falar para a gente, recebi, estou processando. Aí, o que a gente faz? Através de webhooks. Então, agora sim, vamos colocar, por exemplo, um cylinder. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui um banco de dados de webhooks. E isso, quem vai ter esse banco de dados webhooks, quem vai gerenciar isso aqui é o gateway de pagamento, né? Então, aqui a gente pode colocar uma setinha, esse webhook é do gateway. E o que a gente tem que fazer? A nossa API, ela simplesmente tem que registrar um webhook. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter que, em algum momento, vir aqui e salvar um webhook no banco de dados do gateway. Então, o que a gente pode salvar? Então, quero ser notificado de quando algum pagamento for processado. Se tem erro, se tem falha, não interessa. Então, né, na própria API, por exemplo, a Stripe, ela tem uma API de webhooks, né? Se você logar na plataforma da Stripe, se você for na parte de desenvolvedor, de developer, se você entrar lá na parte de webhooks, vocês vão ver que tem vários hooks que a gente pode escutar. E um deles é quando algum pagamento ele for processado, independente se foi com falha ou se foi com sucesso. E como que a gente faz para salvar um webhook? Basicamente, o webhook ele pode ter uma tabela de webhooks. O que a gente tem que ter aqui? Então, por exemplo, o event e uma URL e talvez um method. Então, essa aqui é uma composição de um webhook. De novo, é só um exemplo, pode ter mais coisas, pode ter menos coisas, pode não ser numa tabela de dados, pode ser de qualquer forma, mas uma forma simples da gente salvar e lidar com webhooks seria, a gente tem que salvar o evento, ou seja, quando esse webhook tem que ser chamado. No nosso caso, é quando algum evento de pagamento for processado, então, por exemplo, sei lá, payment proceeded, payment successful payment. Então, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com pagamento. A URL é qual endereço o gateway de pagamento vai ter que chamar quando esse evento acontecer, ou seja, quando esse evento for realizado. E qual é o método que a gente tem que utilizar, se é um get, se é um post, se é um put, se é um delete. Enfim, ele vai ter que definir qual é o método. Às vezes a gente não consegue informar o método, né? Tá? Então, às vezes, dependendo da configuração do gateway, vai ter só, por exemplo, o evento ou eventos. Então, vamos colocar aqui evento ou eventos e a URL. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? Então, um exemplo de um registro nessa tabela. Então, vamos supor que a gente foi lá e falou, ei, Stripe, quando algum pagamento for realizado, me avise. Então, por exemplo, o event pode ser payment.successful. E a URL pode ser http://mateuscastiglione.com.br/payment sei lá, payment só, por exemplo. Então, o que a Stripe vai fazer? Quando a Stripe processar esse evento Payment Successful, ela vai pegar e vai enviar uma requisição, por exemplo, tipo post para esse endereço. E aí, como body da requisição, como header, ela pode mudar várias informações, né? Então, qual foram os produtos que foram processados, qual foi o método de pagamento, qual foi o valor, qual foi a data, qual foi o cliente, qual foi o e-mail. Então, assim, pode ter várias informações no body dessa requisição. Então, o ponto é, voltando aqui no nosso início, então a gente viu que integração é assíncrona e por que o webhook é baseado em request response, né? Por que essa implementação é assíncrona? Por causa disso daqui, né? Porque quando o evento ele for acontecendo, fica feio, né? Mas quando acontecer o evento,
a gente vai fazer uma requisição para alguma URL. E essa requisição, normalmente, é uma request, que vai ter uma resposta e vai ter um tempo ali de intervalo. Então, pode ser que, por exemplo, o nosso serviço de payment esteja fora. Pode ser, por exemplo, que o nosso serviço de payment ele esteja com gargalo, ele demore, sei lá, 40 segundos, 10 minutos para processar. Então, essa forma de integração, ela é síncrona, né? Então, ela é assíncrona, a integração ela é assíncrona, mas a implementação de um webhook ela é síncrona, porque um webhook nada mais é do que um servidor realizando uma requisição para um endereço dado algum evento, dado algum fato que aconteceu no passado, dado alguma ação, algum comando que foi executado. No nosso caso, por exemplo, foi ali o sucesso do pagamento. Podia ser a falha, podia ser, por exemplo, pagamento iniciando tentativa de pagamento, poderia ser, por exemplo, que o cliente criou um cadastro, aí o evento pode ser um monte de coisa. Mas o ponto dado um fato, um evento que aconteceu, realiza uma requisição para algum endereço. Então, isso que é o webhook. E por isso que a gente pode notificar outros sistemas baseados em eventos, porque a gente acabou de ver, né? Dado um evento, a gente realiza uma requisição para algum endereço. Exemplos reais. O exemplo da Stripe é um exemplo real, né? Então, quando a gente pede lá, por exemplo, para a pessoa realizar o pagamento, uma das formas de a gente fazer isso é, quando a pessoa vai lá, beleza, quero comprar, ir para o pagamento. Pum! Ela clicou no botão no carrinho de compra de ir para o pagamento, a gente redireciona ela para o site da Stripe. A Stripe vai lidar com todo o formulário de pagamento. A pessoa coloca o cartão, boleto, seja qual for a forma de pagamento que a pessoa queira escolher e que o e-commerce disponibilize. Aí a Stripe está processando. Quando de fato acontecer alguma coisa, ela vai notificar o nosso API, por exemplo. Outras formas de integração via webhooks. Quando a gente quer que alguma pipeline seja executada quando a gente faz um push em algum repositório, em alguma branch de algum repositório. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui o GitHub. Então, GitHub. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem no GitHub, a gente pode ter, por exemplo, aqui, aí tem várias implementações, tá? CircleCI, Jenkins, GitHub Actions, Travis e por aí vai. Então aqui eu vou colocar como exemplo o Jenkins. E quando algum push acontecer, então push on main. Então, quando tiver algum push na main, o GitHub vai chamar a pipeline no Jenkins. Opa! Então, tá aqui. E como que ele faz isso? Através de webhooks. Então, a gente fala para o Jenkins se registrar no webhook de push on main do GitHub. Quando a gente for lá, de fato, fazer um git push, pum, deu enter, o GitHub vai receber isso. Quando ele receber isso, ele vai falar, opa, eu tenho algum hook que eu tenho que chamar para alguma coisa, para quando alguma coisa acontecer nesse evento, ou seja, push on main, tenho. Então, chama ele. Aí ele vai fazer uma requisição para o Jenkins, e aí no body, por exemplo, ele pode formar um projeto, pode formar o commit, pode formar o autor do commit, pode formar o repositório, a branch, várias coisas. E aí o Jenkins vai falar, opa, beleza, recebi alguma coisa aqui, vou pegar qual que é o projeto no body. Beleza, então esse projeto aqui é o projeto A. Então eu vou lá e executo a pipeline do projeto A. Então, uma das formas de fazer integração com webhooks é essa. Outra forma, a gente pode fazer o Jenkins agora notificar o Slack. Então, Slack. E aí, por que a gente pode fazer isso? Então, pipeline deu erro ou sucesso. Aí a gente fala para o Jenkins avisar aqui no Slack. Então, o Jenkins recebeu do GitHub, processou a pipeline, falhou a pipeline, aí ele vai falar, opa, tem algum webhook que eu preciso notificar quando essa pipeline falhar? Tenho, então eu vou chamar. Aí ele vai chamar o Slack. E aí, quando a gente registrar vai ser o webhook, uma coisa que eu acabei de lembrar que eu não falei. Quando a gente registra o webhook, a gente pode fornecer mais informações além dessas, que está aqui, ó. Então a gente pode ter, por exemplo, um payload ou data.
E aí, no caso do Slack, o que a gente pode passar de informações ali para o webhook quando a gente registrar? A gente pode falar para ele, olha, notifica tal Slack, então, por exemplo, matheuscashpione.slack.com, notifica tal canal, então, por exemplo, pipeline status, e aí o Jenkins salva essa informação. E aí, quando o Jenkins for de fato chamar o endereço do Slack, ele vai devolver essas informações junto com as informações do Jenkins. Então, por exemplo, ele pode passar o projeto que deu erro, o commit que deu erro, a hora que deu erro, a branch que deu erro, quem foi o autor que fez isso, qual foi o erro que aconteceu. E, além disso, ele pode pegar as informações que a gente salvou no webhook. Então, por exemplo, o canal, o endereço do Slack, o workspace do Slack e coisas assim. Então, é muito legal esse tipo de integração, que a gente pode trabalhar com requisição e respostas. E aí, cada caso de uso vai variar, né? Então, por exemplo, pode ser caso de uso mais simples, que tem um evento, uma URL. Pode ser um caso de uso que o mesmo, mais de um evento, chama a mesma URL. Pode ser um caso de uso que a gente tem que passar informações aqui de payload. Então, por exemplo, quando for uma API autenticada, a gente talvez queira colocar um token, um API key ou coisa assim. Então, depende muito de caso de uso para caso de uso, de necessidade para necessidade. Mas o ponto principal o webhooks é uma forma da gente criar integrações assíncronas que são implementadas de forma síncrona através de requisições e respostas. Ou seja, dado algum evento que aconteceu, realize uma requisição para algum endereço fornecendo algumas informações. Esse é o ponto principal de webhooks. E para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Então a gente deu uma geral em webhooks, numa parte teórica. Então, como que funciona, como que a gente pode implementar, quando que a gente pode implementar, cenários reais de implementações do webhook. Então, a gente viu lá o Jenkins, GitHub, Slack, a Stripe para pagamento. Então a gente deu uma geral em webhooks. Em próximos vídeos nós podemos implementar versões de webhooks. Não é muito complicado. Basicamente, como eu falei, você tem que criar um evento que vai receber um post com um evento. Tem que criar um evento? Não, tem que criar um endpoint que você vai receber um evento, uma URL e possíveis payloads de informações. Você pega isso, você salva no banco de dados. Quando esse evento acontecer, você procura, olha, tem algum webhook para esse evento? Tem. Você chama de novo, você faz uma requisição para esse endereço que está salvo, você pode pegar as informações que você precisa passar ou não, e pronto, o webhook ele está implementado e está sendo executado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. O like é muito importante, ajuda muito o canal, ajuda muito a crescer os vídeos, aumentar o alcance do canal, ajudar mais pessoas cada vez mais. Deixe seu comentário, então comente, vamos trocar ideia, vamos interagir nos comentários do vídeo. E como de costume, a gente tem encontro marcado aí. Como de costume não, né? Vamos voltar a ter esse costume de postar vídeo todos os sábados, às 11 horas da manhã. E se inscreva no canal. Então a sua inscrição é muito simples, é só você clicar no botão rapidinho, uma questão de segundos, que vai ter um impacto muito grande, muito positivo para o canal, para que eu consiga estar vindo aqui todos os sábados às 11 horas da manhã, postando e publicando mais vídeos e ajudando vocês de alguma forma. Beleza? Então a gente tem encontro marcado no próximo sábado. Tchau, até lá!